Povo de Deus, deixa eu pegar minha mesinha aqui para me ajudar um pouco. Temos a palavra de Deus. Que dias, hein? Temos vivido, que dias diferentes, estranhos. Queira Deus que acabe logo. É estranho pregar assim pela internet, somente, né? A não ser estando junto com toda a igreja, com todos os irmãos. Mas sabemos que Deus tem estado no controle de tudo isso. Queremos descobrir o que Ele tem feito em nossa vida. Essa semana, não sei se tem acontecido com vocês também, mas por ser uma situação tão atípica, uma situação tão diferente, as pessoas começam a levantar algumas perguntas. Lá no meu trabalho não foi diferente, na família, por onde, nas pessoas que a gente se relaciona, começam a fazer algumas perguntas para nós. Por exemplo, a Bíblia fala sobre isso, sobre essa situação que nós estamos passando. A gente vê até alguns citando alguns textos, mandando pela internet, mandando nos grupos, dizendo que, como se a Bíblia se referisse a esse fato específico. Ou perguntam qual o propósito dessa situação. Ou alguns ainda perguntam por que Deus deixa isso acontecer. Isso mostra que estamos no fim dos tempos. E hoje, com a nossa palavra, com a palavra de Deus hoje, que queremos estudar, nós queremos responder alguma dessas perguntas. Por isso, hoje nós demos uma pequena pausa na série Livros do Egito, que estávamos pregando do livro do Êxodo. Vamos ver como vai ficar essa semana que vem. Podemos voltar a ela ou não, mas pelo menos hoje nós vamos tratar da palavra de Deus especificamente sobre isso que nós estamos passando. A primeira pergunta nós já podemos responder agora, inclusive para nos servir de introdução para entrarmos nesse assunto que nós vamos tratar. A Bíblia fala sobre isso que estamos passando, sobre essa pandemia, sobre essa crise de saúde que extrapola a área da saúde que nós estamos passando? E quanto a isso eu tenho duas respostas. Sim e não. Parece contraditório, mas realmente essa é a resposta que eu tenho para dar para os irmãos em relação à palavra de Deus. Não em qual sentido? A Bíblia não fala especificamente sobre essa pandemia, sobre essa crise do coronavírus, ou do Covid-19, como alguns têm chamado o nome oficial dele, né? Ela não fala especificamente sobre isso. Ainda que algum texto nos pareça que ela está se referindo a esse momento específico que nós estamos vivendo, ela não fala especificamente sobre isso. Então, desse sentido, não. No sentido do sim, que sim, a Bíblia fala sobre situações como essas. Inclusive, nos deixa claro que a Bíblia nos mostra que essas situações iriam acontecer. E ela nos relata muito de como essas situações seriam. Onde na Bíblia que fala isso? Por toda a Bíblia. Desde Gênesis capítulo 3, onde Deus está ali apresentando para o homem, para a mulher e para a serpente, que é Satanás, as consequências do pecado que acabaram de cometer ali homem e mulher, ele já deixou claro que a criação já seria dessa forma. Já estaria sujeita a esse tipo de questões. Já estaria amaldiçoada por causa do pecado do homem. E todo tipo de tragédias, catástrofes e tudo mais, Deus já tem nos avisado de que, como consequência dos nossos pecados, já começariam a acontecer desde lá de Gênesis. Capítulo 3, que é onde relata da queda do homem. Capítulo 6 a 9 também fala sobre algo nesse sentido, quando nos traz a história do dilúvio, da Arca de Noé, ou do próprio Noé. Ali Deus já pré-anunciando um grande julgamento que ele faria no fim dos tempos, mas dando indício de que julgamentos como aquele que ele ocasionou naquele momento, não seria algo específico daquele momento, mas alguns aconteceriam, e nós poderíamos citar vários outros. Deuteronômio, Moisés, repetindo ao povo a lei de Deus, já os alerta. Deus colocou vocês aqui dentro agora, quando introduziu o povo lá na terra de Canaã. E diz lá, se vocês obedecerem à lei de Deus, que é a aliança que ele fez com vocês, de ser o Deus de vocês, ele vai continuar abençoando vocês e cuidando de vocês. Agora, se vocês não obedecerem à lei de Deus e o abandonar, sobrevirão questões como essa sobre vocês. A maldição de Deus virá e todo tipo de situação acontecerá. E ele lista vários itens lá. Assim como os profetas, vários deles disseram, assim como o próprio Jesus Cristo disse lá em Mateus 24, pelo menos, quando ele faz o sermão lá escatológico, o sermão que diz do início das dores. Se você quiser, inclusive, ver um bom sermão sobre Mateus 24, Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, publicou essa semana um vídeo que fala muito bem explicando o que daquela fala de Jesus Cristo que se refere ao que nós temos passado hoje.
Pode procurar aí no YouTube, Reverendo Augusto Nicodemos falando sobre o coronavírus, especificamente sobre esse discurso de Jesus em Mateus 24. E por último, que é onde nós vamos abordar aqui a questão, o texto de Apocalipse. Não apenas um texto, mas Apocalipse inteiro tem relatado sobre isso. E daí eu peço que você abra no capítulo 8 de Apocalipse, que é o texto que nós vamos usar para a nossa meditação de hoje. Apocalipse no capítulo 8. Enquanto você abre aí, deixa eu trazer algumas questões relacionadas ao Apocalipse que vão nos ajudar a entender um pouco melhor o que o apóstolo João está escrevendo aqui. Deus deu essa revelação a ele, ao apóstolo João, estando preso na ilha de Patmos, por estar pregando o Evangelho de Deus. Ele não era o único perseguido, mas todo o cristianismo dentro do Império Romano estava sendo perseguido naquele momento, drasticamente, vários sendo mortos. Junto a isso, algumas catástrofes, como grande fome, aconteciam já naquele tempo. Então Deus dá essa revelação para o apóstolo João, para ele enviar para 7 igrejas daquele contexto, essa revelação do Apocalipse. A que período se refere Apocalipse? Alguns imaginam que Apocalipse se refere só ao trecho bem pertinho de quando Jesus voltará. Mas, na verdade, Apocalipse se refere ao período que a Bíblia chama de fim dos tempos, que ele vai desde quando Jesus veio e nasceu da Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, ressuscitou, foi aos céus, até o momento que ele voltará. Apocalipse se refere a todo esse período. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Porque todos os aspectos que ele trata ali não é de um acontecimento específico, nem é uma sequência de acontecimentos. Mas são acontecimentos que vão acontecer por várias vezes durante esse período entre as vindas de Cristo. Desde quando ele veio e se humilhou naquela cruz por nós, até o momento que ele voltará glorioso como rei, para iniciar a sua eternidade e trazer plenitude ao seu reino. Além disso, nós precisamos entender que o apóstolo João escreveu o Apocalipse como se ele pegasse 7 pedaços e juntasse. Ele escreve o livro em 7 partes, que a gente chama de paralelismo. Por quê? Porque cada parte se refere a todo esse período. A primeira parte se refere a todo esse período, a segunda também, a terceira também, assim até a 7ª. Todas as 7 se referem ao mesmo período. Ele apenas traz aspectos diferentes em cada uma dessas partes do mesmo período entre as vindas de Cristo. E além de ser um paralelismo, é um paralelismo progressivo. Por quê? A tensão com que ele vai relatando os acontecimentos do nosso período onde a gente está, entre as vindas de Cristo, não sei em qual local desse nós estamos, mas nós estamos nesse período, ele vai, em cada uma das partes, deixando a atenção maior, trazendo mais clara a situação em que ele está relatando. Beleza? Chegando então ao nosso texto, nós vamos se referir a uma dessas partes, que é a que está entre Apocalipse 8 até o capítulo 11. E vou citar uma outra parte que confere Apocalipse 15 e 16. Nessa parte que nós vamos ler, ele relata as 7 trombetas que os anjos tocam. O que cada uma dessas trombetas se refere. Lá em Apocalipse 15 e 16, são 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos, como está em alguma Bíblia. Elas se referem aos mesmos acontecimentos. O propósito de Deus em cada um que é diferente. E daí no decorrer da nossa exposição que nós vamos conseguir entender certinho. Tá? Então, no texto que nós vamos ler são 7 trombetas, são 7 toques de alertas, são 7 alarmes disparados, vamos dizer assim. O toque da trombeta ali é para alertar, para trazer atenção para aquela notícia que ele ia mandar. Já as 7 taças é justamente Deus derramando a sua ira sobre aqueles que não foram alertados pelas trombetas que ele relatou aqui nos capítulos 8 e 11. Tá? Os acontecimentos são os mesmos. Apenas o primeiro, que as palavras que ele usa para relatar trazem uma certa diferença, apesar de também se referirem à mesma coisa. Vamos então ler no capítulo 8, a partir do verso 7, onde ele começa a primeira trombeta. Apocalipse, capítulo 8, verso 7, diz o seguinte: O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atiradas à terra
Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Indo lá para o capítulo 16, deixa eu ler como esse é o relato que traz diferença nas palavras. Eu vou ler aqui para nós entendermos bem. A primeira taça está no capítulo 16, verso 2. Se você quiser acompanhar, fique à vontade aí. Diz o seguinte: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Beleza, vamos entender então. Já ouvimos que as taças são alertas que Deus traz. São os acontecimentos na história da humanidade, como esse que nós estamos passando, catástrofes, epidemias, situações que nos impactam, nos chocam, que Deus, conduzindo a história, os utiliza para alertar a humanidade, para despertá-los, para convocá-los. Para qual fim? Para que eles se arrependam, para que eles percebam o quanto estão longe de Deus. Nesse primeiro aqui, nessa primeira trombeta, ele se refere a esses acontecimentos que atingem a criação de Deus. Na trombeta, ele especifica mais a parte da natureza, onde ele fala sobre parte da terra, das árvores e também da erva verde. Enquanto que lá na taça, ele fala especificamente sobre o homem e sobre doenças que sobreviriam a ele. Mas ambos estão falando da mesma coisa, de como toda a criação é afetada por esses eventos, e esses eventos que atingem o ser humano por meio de doenças, ou a criação por meio de várias coisas, queimadas, catástrofes, terremotos, qualquer coisa que traga prejuízo à criação, como que elas servem de alertas para a humanidade, para o ser humano. Então essa é a primeira trombeta. O alerta de Deus utilizando-se dessas coisas, incluindo aqui esse momento que nós estamos passando aqui, essa epidemia do coronavírus. Lá em Mateus 24, Jesus usa especificamente essa palavra, epidemias, doenças que se alastram, afetando o homem, como ele relatou aqui na taça da ira. Ou o restante da criação, os animais e as ervas, como ele relatou aqui na trombeta. Vamos seguir aqui as próximas trombetas, para a gente pegar todas aqui. Verso 8 do capítulo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui ele se refere a eventos catastróficos, situações que acontecem no mar. Pode ser maremoto, ou pode ser qualquer tipo de acidentes por meio de tempestades e tudo mais que acontecem no mar. Tá? Deixa eu destacar uma outra diferença aqui entre a trombeta e a taça. Para você reparar como que aqui Deus está alertando para que se arrependam, mas ainda dando essa oportunidade, vamos dizer assim. E aqui Deus já está trazendo julgamento sobre aqueles que foram alertados e não se arrependeram dos seus pecados. Quando ele se refere a esse segundo acontecimento, no verso 3, lá ele disse que morreu a terça parte dos seres viventes que habitam no mar. Aqui ele diz o seguinte, no final do verso 3 do capítulo 16. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Então veja como ele dá um destaque maior às consequências dessa ira de Deus derramada. No caso aqui, sobre eventos que acontecem no mar. Vamos para a terceira trombeta. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Aqui ele está falando sobre todo tipo de evento que acontece na história que ou polui ou deixa sem condição de consumo as águas, ou que extingue ela de alguns locais. Ele atinge tanto os rios, com poluição, com todo tipo de questão que a deixa impossível de ser consumida, quanto as fontes, ou seja, locais onde não pode ter água, por isso muitos morrem. Esses acontecimentos também são alertas que Deus traz à humanidade que se encontra longe do Senhor para que se arrependa. Foi no mar, agora nas águas doces, nas águas consumíveis.
Verso 12, nós vamos para a quarta trombeta então. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Aqui ele já trata de eventos que envolvem as estrelas, também a lua e o sol. E podem-se várias coisas. As estações, por exemplo, que acontecem na Terra, estações com muito calor ou com muito frio, que também ocasionam muitas mortes, maremotos e tudo mais, que também são ocasionados por causa do efeito da lua na maré. A gente às vezes não dá muita atenção para esse ponto, mas as estrelas têm influência em como que as coisas funcionam. O sol, podendo queimar, trazer câncer, trazendo um aquecimento global, a lua, a influência que ela tem no mar, tudo mais. Essa é a quarta trombeta. Vamos para a quinta. Capítulo 9 agora, verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. É justamente isso que você pensou mesmo. Ele se refere ao próprio Satanás, quando ele diz dessa estrela caída do céu na terra, que tem a chave do poço do abismo, que seria o reino das trevas. Diz que ele abriu e da fumaça do fogo e do enxofre que havia lá dentro, cobriu a terra de forma que se escureceu, ou seja, as trevas tomaram conta da vida do ser humano. Olha que interessante esse ponto. Deus está dizendo aqui para nós que a forma como o mundo hoje vive em trevas, afastado de Deus, as nações vivendo, tentando tirar Deus cada vez mais do seu meio ali, trabalhando contra os cristãos e tudo mais, efetuando todo tipo de loucura que o ser humano pode fazer, vivendo em pecado, afastado de Deus, cometendo todo tipo de torpice. Isso também é algo que Deus os abandona nessa condição como alerta, para que as pessoas vejam quão absurdas são as coisas que o ser humano consegue fazer com o seu pecado, que caiam em si, para entender, não deveria ser assim. E para que aqueles que Deus os chamar possam se arrepender e se voltar para o Senhor. Dessa forma de viver em trevas, como ele diz aqui, lá na taça ele diz justamente um país que vive agora em trevas, as pessoas enfrentam as consequências disso. Muitas mortalidades, muitas famílias destruídas, muitas vidas destruídas, todo tipo de doença que você pode imaginar surgem dessa vida. A situação que nós temos visto no nosso contexto de como a droga tem acabado com a vida das pessoas. Tudo isso é esse alerta, é essa trombeta de Deus sendo tocada em toda a história para que as pessoas percebam o quanto tem vivido em trevas e possam se voltar para o Senhor. Essa é a quinta trombeta. Faltam duas. Vamos para a sexta, então, que se refere à mortandade que acontece por meio das guerras. Olha o que diz aí. Verso 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Verso 15. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeças de leões, de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Está sempre as guerras que têm acontecido por toda a história da humanidade, todo esse período que ele se refere. Não existe um período, um momento dentro desse período, onde na humanidade não houvesse guerras. E ele está dizendo que as guerras também são catástrofes, que causam uma mortandade. Ele traz esse exército de cavalos aqui, que são justamente o poderio bélico utilizado em tudo isso, e como que Deus utiliza essas coisas, que traz horror aos homens,
para que eles possam cair em si e perceberem o quanto carecem de Deus, o quanto precisam de Deus. Para eles verem ali o que e por meio do impacto que isso causa naqueles que Deus chama, eles possam se voltar ao Senhor arrependidos dos seus pecados. Então aqui já foram as 6 trombetas. E a última, nós vamos pular um trecho aqui, capítulo 11 agora, do verso 15. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 15, a 7ª trombeta. Que é assim como a 7ª taça, mostra Jesus Cristo vindo, julgando aqueles que não se arrependeram e iniciando o período do reino eterno de Deus, onde nós estaremos na presença dele. Verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Durante 6 trombetas ele esteve alertando. A 7ª trombeta é quando Jesus já volta. Quando Jesus vem. Assim como na taça Deus esteve julgando e por meio dos julgamentos alertando os demais, mas chega no 7º, no momento final dessa história, Cristo vem e a sua igreja vai reinar com ele todo sempre. O objetivo, o tema de Apocalipse, que é o tema que nós vamos trazer aqui para a nossa mensagem de hoje, Cristo nos sustenta em meio ao sofrimento até a vitória final. Ele representa que no meio desse mundo tão louco dessa forma que temos vivido, com tantas dessas coisas, tão perecido por causa do pecado do ser humano, Deus ainda sustenta o seu povo até o momento da vitória final. Por isso que apresenta o final de todos esses momentos, Cristo vindo em glória para poder resgatar o seu povo e trazer a condenação para aqueles que não se arrependeram. O que acontece nesses momentos aqui, que são relatados de 2 vezes aqui, em 2 vezes aqui em Apocalipse? E com isso nós vamos responder a pergunta: qual o propósito dessa situação que nós vivemos? No capítulo de 8 a 11, nós vemos que Deus está alertando as nações, as pessoas, para que se arrependam e voltem para Ele. Capítulos 15 e 16, referindo aos mesmos acontecimentos, Deus está trazendo julgamento sobre as pessoas que têm visto os alertas de Deus, têm sido alertados pelos acontecimentos que acontecem na humanidade e mesmo assim resolvem deixar o seu coração impenitente e perseveram na sua vida rebelde longe de Deus. Deus traz o julgamento a eles nesse momento. Então, quando essas circunstâncias acontecem, como essa que nós estamos vivendo, Deus está alertando, está gritando para a humanidade para que se arrependa dos seus pecados. Junto a isso, ele já está trazendo condenação para alguns que, mesmo alertados, não se sujeitam ao Senhor. E uma terceira coisa tem acontecido. No meio desses acontecimentos, ele também tem recolhido alguns dos seus para a sua presença. Porque os cristãos também são afetados por isso. Nos países onde tem acontecido várias mortes, até no Brasil onde já aconteceu, crentes também podem morrer por meio dessa doença. A diferença é o que está acontecendo com ele, como Deus está conduzindo aquela situação. Enquanto para alguns ele está alertando, para outros ele já está julgando, para aqueles que são deles, que estão sendo alcançados por essa praga e também talvez até levados à morte, Deus está os recolhendo para a sua presença. A diferença é que para nós a morte é a porta para chegar ao nosso Deus, para irmos para a presença dele. Essa é a grande diferença. Então o propósito é esse propósito triplo: alertar as nações, julgar aqueles que não se permitem ser alertados e recolher alguns dos seus para a sua presença. Aqueles que já chegou o tempo da sua peregrinação nessa terra imperfeita, Deus já os recolhe para ele. É isso que ele tem feito nesse momento. Vamos tirar alguns aprendizados para nós aqui. Nós podemos aprender no meio de tudo isso. Situação essa que não é única na nossa história. Podem acontecer várias outras, assim como já aconteceram situações semelhantes. E o primeiro aprendizado que eu quero trazer para nós aqui é justamente o objetivo do porquê Deus revelou isso aqui para João. E mandou ele enviar para 7 igrejas que estavam padecendo de situações semelhantes à nossa. É o conforto que nós encontramos nessas palavras. Deus revelou isso aqui para João justamente para confortar a sua igreja que estava passando por grande dificuldade. Como que ele conforta? Mostrando que Deus
é soberano sobre essa situação. Jesus Cristo, ele é o condutor da história. Ele, no capítulo 1, ele se apresentou como estando no meio da igreja, ele está conosco, e nos demais capítulos ele está lá no trono, conduzindo a história, dominando e controlando todas essas circunstâncias que têm acontecido. E por isso ele quis revelar isso ao povo dele, para que eles fossem confortados. Para que ao olhar para a situação que eles vivem, e as pessoas imaginarem, meu Deus do céu, a situação saiu do controle. Pelo amor de Deus, o que pode ser feito agora? Jesus Cristo. E vão um carro descendo ladeira abaixo. Não, na verdade, Jesus Cristo está no controle de tudo isso. E isso traz conforto ao seu povo. Porque essa epidemia pode ser mais forte do que a nossa doença. Mas mais forte que ela ainda está o nosso Cristo lá em cima. E ainda que a morte se utilize dessa doença para tentar nos tragar, nosso Cristo já venceu a morte por nós. E ele vai nos conduzir para o reino dele, se o objetivo dele for que passemos pela morte. Então ele traz conforto ao nosso coração. Primeiro se mostrando no meio da igreja, dos candeeiros, como ele nos chama lá, no capítulo 1, e depois demonstrando como que ele tem o domínio sobre toda essa situação. E por meio dessas palavras nós podemos encontrar conforto no nosso ser. Talvez alguns de nós precisem chorar por um tempo, talvez até enterrar alguém amado por meio dessa situação, mas no Senhor nós encontramos conforto. Porque primeiro Ele está conosco no meio da situação e Ele domina sobre ele. Ela só vai até onde Ele permitir. Só vai acontecer o que estiver debaixo do plano da vontade dele. E assim Ele vai estar cuidando de nós. E mais do que isso, Ele deixa claro para nós lá em Romanos que Ele conduz a história de forma que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem do povo de Deus, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados a servir o seu propósito. E isso nós encontramos conforto. O segundo aprendizado que nós tiramos aqui é que Deus tem alertado as pessoas. Deus tem alertado a todos. Vejam como vocês são pequenos. Vejam como vocês são frágeis. A rebeldia que as nações têm tido diante de Deus é altamente ofensivo, porque o ser humano é pequeno diante de Deus. E mesmo assim faz questão de viver uma vida totalmente longe do Senhor e cada vez mais se achando dono da sua própria vida, do seu próprio nariz. Então o Senhor tem alertado. E os alertas do Senhor não são pequenos, são claros, são altos, são trombetas tocando. São alertas feitos de forma bem clara, para que as pessoas percebam, sejam impactadas e caiam em si. Ao Senhor pertence toda a terra. Eu sou pequeno, não consigo lutar nem contra uma doença, um vírus que eu nem vejo, que venha contra mim. Eu careço, eu preciso do Senhor, até para continuar vivo. Mas a gente vê, na verdade, as pessoas cada vez mais se afastando do Senhor. A gente vê no nosso país, falando especificamente da nossa cultura, cada vez mais as pessoas longe do Senhor, e cada vez mais sem querer saber do Senhor, e cada vez mais sem paciência com o povo de Deus, porque esses querem pregar para eles. Isso a gente vê na televisão, nos programas que são feitos, na internet, nas músicas que são feitas, cada vez mais tentando exaltar a rebeldia, os pecados, a vida longe do Senhor, e cada vez mais tentando zombar do povo que quer viver e imitar a Cristo, como é o nosso caso. Apesar dos alertas de Deus. Então fica o alerta. Mais uma vez Deus tem mandado um grande alerta sobre as nações. Se arrependam, voltem-se ao Senhor, porque o julgamento virá. E vem breve. Haverá um dia onde todos nós estaremos diante do Senhor. E não será por falta de alerta. E não será por falta de aviso que qualquer pessoa vai chegar perdido naquele dia, vamos dizer assim. Mas todos têm sido alertados. Acontece que as pessoas insistem, mantêm o seu coração duro e perseveram na sua distância, no seu distanciamento do Senhor. Então, essa situação que nós vemos também serve para isso, para alertar as pessoas, um alerta do Senhor para as nações. Mas quero fazer um parênteses dentro disso aqui. Será que nós, o povo de Deus, também não temos precisado de um alerta do Senhor? Será que para nós não tem servido também como alerta do Senhor toda essa situação? Por quê? Se não tivéssemos que ficar reclusos essa semana que vem,
Que diferença faria isso na nossa vida com o Senhor? Nós provavelmente teríamos nos encontrado mais algumas vezes essa semana, teríamos sentado junto, conversado qualquer baboseira por 1 hora, 2 horas, talvez tomando um tereré, talvez até cantando alguma música, mas sem viver com Cristo muitas vezes. No tempo, no momento em que estávamos com o tempo mais sobrando, com a liberdade de poder sair, qual era a diferença, será, que estávamos fazendo na nossa vida com Deus? Será que não estávamos também desperdiçando nosso tempo? Será que nós também não temos nos afastado cada vez mais do Senhor? Será que a nossa forma de viver, de imitar a Cristo, também não carece de ser alertada por Deus, para que Ele corrija a nossa forma de viver, para que Ele acorde-nos, para percebermos o quanto temos vivido longe do Senhor? Será que não é proposital que estejamos reclusos para podermos nos achegar mais a Ele? Para não desperdiçarmos o nosso tempo jogando conversa fora com qualquer coisa, ou às vezes até praticando os nossos pecados? Porque veja como está diferente essa semana. Quanto mais não tem sido divulgado versículos no Face, povo de Deus mandando mensagens de conforto, de versículo dentro dos grupos das famílias. Até aqueles que não servem a Deus, nós conhecemos, se preocupando em procurar alguns versículos, dar uma palavra de Deus, de conforto, tirar um momento para orar. Houveram combinações para pessoas orarem junto em devido horário. A convocação, por exemplo, da Igreja Presbiteriana para hoje, um dia de jejum e oração para nos arrependermos do Senhor, para buscarmos ao Senhor. Quanto tempo não tínhamos isso? Então será que Deus, ao mesmo tempo em que tem alertado esse mundo sobre como tem vivido longe de Deus, será que não tem nos trazido um alerta sobre como temos esnobado a vida com Deus? Temos fazido questão de não ouvir a voz de Deus nas nossas decisões, nos nossos casamentos, no cuidado com os nossos filhos, na obediência aos nossos pais, na forma que temos conduzido o nosso trabalho, nas nossas reuniões de oração. A gente tem feito qualquer coisa na quarta-feira, ou em outro momento de oração, menos ir para a reunião de oração. Não é por falta de tempo, porque a gente combina, a gente vê as pessoas combinam várias coisas. Nesse dia, ou no outro dia, ou na escola dominical, ou num culto domingo à noite. Quantas coisas não têm dividido a prioridade da nossa vida do que o tempo nosso de nos reunir lá na igreja, o tempo que nos foi tirado agora. E devemos ficar dentro de casa. Então talvez o Senhor esteja nos alertando. Ainda que não seja com esse acontecimento específico, o Senhor sempre tem nos alertado. Para que nos arrependamos também, para que o povo de Deus se volte, para que o povo de Deus limpe as suas mãos, se achegue ao Senhor. As consequências da nossa vida longe de Deus a gente já tem visto. A gente tem visto nas famílias da igreja, a gente tem visto nos casamentos da igreja. Como que fragilmente eles não se resistem, não perseveram. A gente tem visto nos negócios, na vida financeira dos irmãos. A gente tem visto na nossa devoção a Deus, a nossa inanição, a nossa falta de anunciar o Evangelho de Deus. Coisa que, graças a Deus, essa semana pelo menos, foi novamente reavivada, novamente vemos o aumento dessas coisas acontecendo. E por final, um último aprendizado para nós. Quando passamos por situações como essa, talvez você tenha visto alguém reagir assim, ou talvez até você tenha reagido assim, a gente tem visto, diante do sofrimento desse ou de outro, as pessoas geralmente voltam-se para Deus, levantam o seu Deus questionando: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor não retira isso? Qual é o seu propósito com tudo isso? Culpa do Senhor. Basicamente é isso que eles estão falando. Mas a palavra de Deus nos leva a olhar para outro lugar. Não a levantarmos para Deus o nosso dedo e questionarmos a Ele pelo que está acontecendo. Como já tenho dito aos irmãos lá na igreja, ela nos leva a olhar lá para trás, para vermos aonde tudo isso começou. E na palavra de Deus nós vamos perceber que tudo isso começou lá no Éden, quando o homem resolveu abandonar a Deus, resolveu se rebelar em relação a Deus. Mesmo tendo sido alertado por Deus das consequências como seria, ele fez questão de desobedecer a Deus. Ali é que tudo isso começou. Então, quando estamos envolvidos nessa situação, quando o nosso coração está quebrado por uma tristeza, por uma dor, por um luto, talvez, por uma doença,
gente precisa olhar lá para trás e descobrir que, na verdade, a culpa é nossa. Nós que nos rebelamos de Deus. Nós é que nos afastamos dele. Lá em Adão e Eva. Essa desobediência é que trouxe todas essas coisas. Deus criou tudo perfeito. Tudo muito bom, como ele mesmo disse. Sem essas coisas. Mas o homem não se satisfez em ter as coisas perfeitas, desobedeceu a Deus e assim, essas consequências vieram. Mas também nos leva a olhar lá para frente, porque ela nos faz promessas de um momento onde essas coisas terão fim. Não são eternas as consequências do nosso pecado. Mas Deus nos promete um tempo onde elas acabarão, onde nós poderemos viver longe delas, sem dor, sem choro, sem tristeza, sem lamentar, sem fim. E se olhando lá para trás, nosso coração deve buscar um arrependimento, porque a culpa é nossa, porque nós é que nos rebelamos de Deus, olhando lá para frente, nosso coração deve se encher de esperança, que chegue logo. Venha logo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deve cada vez mais crescer em nós o desejo de que chegue logo esse momento. As pessoas têm dito na nossa cultura que se você quer paz, você deve olhar para dentro de si para encontrar uma paz interior. Na verdade, nós devemos olhar para dentro de nós para encontrar o nosso pecado, nos assustarmos com ele, nos arrependermos, olharmos para Deus e a tua tão grande misericórdia e ali encontrar a paz do perdão que Deus nos dá. Paz que nós precisamos não vem de nós, vem do Senhor. Aqui dentro é o que causou toda essa situação. Aqui dentro está o nosso pecado. Nós olhamos para nós, saber o nosso lugar. Nós pecamos, causamos tudo isso. Precisamos de arrependimento. Eu sou pecador e me arrependo. Ali está a minha paz, na grande misericórdia que o Senhor me dá. O grande perdão que Ele derrama sobre a minha vida. Então que a gente possa seguir buscando essa paz, buscando compreender isso, explicar isso para as pessoas, de como que a Bíblia não fala especificamente sobre essa situação, mas fala de situações como essa que seriam recorrentes nesse período, que nós encontremos conforto no Senhor, que sejamos sempre alertados pelo Senhor, ainda que não precisemos passar por coisas terríveis, e que a gente possa olhar para o nosso pecado, nos arrepender, olhar para frente, ter esperança daquela vida eterna, olhar para o Senhor e buscar a paz que Ele tem para nós. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus encerrando esse nosso culto de hoje. Meu Paizão, como o Senhor é bom, meu Pai. Como o Senhor é gracioso. Quão grande é o amor do Senhor em nos ver perdidos como nós nos encontramos por causa dos nossos pecados e tomar a iniciativa de vir nos resgatar. Meu Senhor, eu te agradeço e te exalto por isso. E hoje, encerrando esse domingo, buscando ao Senhor, se consagrando, jejuando como os nossos irmãos fizeram hoje, quero pedir o bom cuidado do Senhor sobre nós mais uma vez, meu Pai. Deus, como tem sido sofrido, ainda que não aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas por vários cantos do mundo, tudo isso que esse vírus tem causado, meu Pai. Ainda não sabemos as consequências, porque perpassam a questão da saúde, destroça a questão da economia, colapsa a questão social. Oh Deus, mas sei que o Senhor tem estado no controle de tudo isso, meu Pai. Que o Senhor venha cravar em nosso coração o aprendizado que o Senhor tem para nós. E clamamos a misericórdia do Senhor, meu Pai. Que o Senhor retire, afaste do mundo, Deus, a atuação desse vírus. Que o Senhor, por tua grande bondade, mais uma vez se compadeça. Tenha misericórdia, meu Pai. E refreia a tua mão, Deus, de nos consumir totalmente, meu Pai. Ó Deus dos céus, e que o Senhor volte logo. Maranata, venha, Senhor Jesus Cristo. Venha buscar a tua igreja, venha nos tirar desse tempo de angústias, desse tempo de peregrinação, desse tempo de grandes dificuldades e choros que temos passado aqui, meu Pai, na nossa peregrinação. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite para você, meu irmão, que está nos acompanhando aí pela internet, os meus irmãos que estão aqui conosco hoje, Vinícius, a Maria, escondidinha ali atrás das câmeras. Obrigadão por ter estado conosco junto esse tempo. E daí, durante a semana, nós vamos programando como que nós vamos fazer as nossas próximas lives, como que nós podemos melhorar e aguardarmos até o tempo que Deus nos
permitirá estarmos nessa situação. Até o tempo que Ele vai nos permitir voltar aos encontros, que pelo menos a gente possa dar um valor maior para os nossos encontros presenciais a partir do momento que voltarmos a tê-los, a comunhão com os irmãos, aquela comunhão viva que nós desfrutamos dia a dia junto com a igreja. Fica aqui o meu abraço, que nós estejamos buscando o nosso Pai nesse tempo de dificuldade, de recolhimento, dando valor à nossa família e aproveitando esse tempo que Ele tem nos dado dentro de casa para agradecermos ao Senhor. Amém? Obrigadão. Deixe seu comentário aí.